todos. Senador, primeiro eu queria parabenizá-lo pela iniciativa e também pelo brilhante trabalho que o senhor tem feito no seu mandato. Queria deixar aqui, externar o meu abraço ao presidente da comissão, lá do meu Piauí. Eu sou um sergipano piauiense. E, em nome do senador e do Marcos Santáguida, cumprimentar a todos os que estiveram aqui na mesa e a todos os presentes. A situação do Postales, como já foi falado aqui, é de conhecimento de todos há muito tempo. As responsabilidades também são do conhecimento de todos. Primeiro, o governo federal, que hoje tenta aplicar mais um golpe nos pensionistas, nos participantes de fundo de pensão, não só no Postales. O golpe foi completo. Não só no Postales, como na Petros, como na FUNCEF, que parece ser uma política de governo, essa sugestão de plano CD. Então, isso é uma política de governo. Não está acontecendo só no Postales, não. No Postales é pior porque tem uma intervenção. E o intervensor, como sempre fala, ele é dono do Postales e ele faz o que ele quer. Então, lá na FUNCEF e na Petros, é debatido, lá tem diretores, representantes dos trabalhadores. E o interessante disso tudo é que, durante toda a vida do Postales, a diretoria do Postales foi indicada pela diretoria dos Correios, que é sempre indicada politicamente. Então, são indicados políticos. E o Postales começou a ter representantes eleitos pelos trabalhadores, seja no Conselho Fiscal, seja no Conselho Deliberativo, e conseguiu ter representantes eleitos na diretoria. Então, eu sou o primeiro diretor eleito pelos trabalhadores e o Marcos Santáguida foi eleito, é o segundo diretor eleito, que foi eleito em 2017, um mês e meio antes da intervenção. E quando a gente percebe a movimentação da Previc, ela tem duas frentes. Primeiro, e com as conversas também que o interventor fala da mudança do estatuto, tirar a representação dos trabalhadores, a representação dos participantes. Ora, o dinheiro do Postales é nosso. Nós é que temos que ter o olho no nosso dinheiro. E não indicado político. Quem é que vai ser? Quem é que garante alguma coisa? É muito interessante. Tira os trabalhadores, bem ou mal, se a pessoa é eleita e ela é boa ou ruim, o eleitor, na próxima eleição, ele tem a opção de mudar. Mas se ele é indicado político, não, ele não pode fazer nada. Como hoje não se pode fazer nada no Postales. Então, a responsabilidade é do governo federal, que sempre indicou os diretores do Postales. E aí, senador, uma coisa que chama a atenção, o doutor Walter Parente falou aqui, que não é papel de interventor ir atrás de quem fez coisa errada. Agora, a intervenção, a comissão de inquérito criada pela intervenção, se propõe a investigar, está lá no documento. Os 12 meses anteriores, quando todos sabem que os roubos no Postales aconteceram no período de 2006 a 2013. Então, quem roubou o Postales está hoje flanando com o dinheiro. Nunca aconteceu nada com ninguém. E quem estava lá, sobre quem não pesa acusação nenhuma, está sendo perseguido. Inclusive com documentação, com sindicâncias falsas, que breve vão ser objeto de avaliação judicial também. E a gente sofre um paradoxo, senador. Aproveitar para você tomar uma água, para cumprimentarmos a nossa querida Regina Souza, presidente dessa comissão, que, pela importância do tema, me avisou, pai, segunda-feira de manhã eu estou lá junto, porque é muito importante a visão dos Correios. E ela vai usar a palavra, claro, todo momento que entender necessário. Eu externei meu cumprimento à senhora antes da senhora chegar, agora o faço pessoalmente. Que eu sou sergipano piauiense, morei 16 anos no Piauí, tenho 3 filhos e 3 netos no Piauí, que ainda moram lá. Me permita eu fazer uma pergunta para você. É que ele me perguntaram aqui na mesa. Sabe que aqui nós não podemos fazer campanha eleitoral, não o faremos. Claro que vocês podem cumprimentar o trabalho dos senadores que vocês... Mas me perguntaram aqui se a senhora vai ou não ser candidata ao Senado. E eu não soube responder.
Ah, é a vice-governadora, olha só. Volta a palavra para o senhor. Meus cumprimentos, senadora. Então, senador, o que é que ocorre? O governo federal é o grande responsável. E aí acontece essa movimentação no momento em que os trabalhadores estão começando a tomar conta do Postales. É um golpe. A intervenção no Postales, ela foi um golpe, ela foi uma fraude. E eu tenho documentos para provar isso. Infelizmente, nós vivemos um paradoxo e nós, cidadãos comuns, só temos uma coisa, uma esperança hoje nesse país, que é a justiça funcionar. E a justiça, infelizmente, não funciona. Porque o judiciário, e a Previc sabe disso, o judiciário ele só dá uma decisão contra um órgão de governo se for relativo à saúde. Por exemplo, a pessoa conseguiu um medicamento que não está conseguindo, uma vaga num leito da UTI. Fora isso, não dá. Muitos membros do Ministério Público são valentes, mas outros são acomodados. Eles dão pareceres os mais confortáveis. Os juízes também são assim. Eles não querem uma briga com o governo. E a gente fica à mercê do tempo. E esse tempo, como disse o Maurício, da ADICAP, esse tempo ele não nos é favorável. Porque nós temos participantes que já estão no final da vida. As pessoas vão morrer e não tem uma solução para o Postales. Isso é que é o mais grave. Isso é que é o mais grave. E hoje a gente vê isso que eu falei. Quem roubou o Postales, que está sendo acusado de roubar o Postales, está livre. Está livre. E nós sendo perseguidos. Quando eu falei que a intervenção foi uma fraude, senador, o senhor sabe que a Previc interviu na Fundação Eletro-CE, das Centrais Elétricas do Rio Grande do Sul. O Marcos Antagda falou, cassado sem nenhum processo. A Previc alega, não, a intervenção não tem negócio de processo, não, faz a intervenção e pronto. Na Previc, no Congresso, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Direitos Humanos também, o diretor de fiscalização detalhou a intervenção na Fundação Eletro-CE. Demorou 1 ano. No Postal demorou 4 dias úteis. Os documentos, as notas técnicas que subsidiaram a intervenção, elas foram feitas de 25, 26 e 27 de setembro de 2017. A intervenção foi decretada no dia 3 de outubro. Numa reunião forjada, fraudulenta, porque não aconteceu, segundo o procurador-geral da Previc, disse numa entrevista. A nota técnica que propõe a intervenção, pasmem meus senhores, ficou pronta 10 minutos depois que começou a suposta reunião. Como é que se faz a reunião sem ter uma proposta? Então, tudo isso tem prova, faço questão de trazer aqui para o senhor, faço questão de trazer para a comissão, para que a comissão peça a apuração disso, porque a justiça, infelizmente, não anda. E hoje nós temos 10 meses de intervenção e eu pergunto, o que foi feito nesses 10 meses? Quanto foi recuperado do nosso dinheiro? O que foi feito com relação ao Banco BNY Mellon? Senador, o Banco BNY Mellon, ele é o grande responsável pelos prejuízos do Postales. Por quê? Porque ele é o administrador fiduciário com direito de exclusividade e ele era responsável por todos os investimentos feitos no Postales. E ele hoje é o grande beneficiado pela intervenção. Por exemplo, aí eu já deixo aqui a pergunta para o nobre interventor, se ele quiser responder depois. O interventor disse uma reunião do Conselho de Administração dos Correios que havia recebido uma proposta de propina de 6 milhões de reais de um advogado do BNY Mellon. Depois ele disse que o advogado não era do BNY Mellon. Então eu queria que ele declinasse aqui quem era o advogado e de onde era. Porque a proposta ele já confirmou que recebeu. Agora eu quero saber quem é o advogado, que eu mandei uma notificação e ele não responde. Aí, esse é um ponto interessante. A questão, quanto foi recuperado até hoje no Postales? Porque, segundo o Jornal Globo, matéria do Jornal Globo, a intervenção mandou parar as ações contra o BNY Mellon dos Estados Unidos. E o interventor tinha dado 3 versões. O assunto não foi tratado, não sabemos disso. Depois, a jornalista que diz, não sou eu, está no Jornal Globo, jornalista Gabriela Valente, disse que quando confrontado com o e-mail do interventor, aí mudou a história. Não, é porque o escritório não está fazendo nada. Esse é um ponto também que eu gostaria de ter esclarecido. E o grande ponto é que a auditoria do TCU, ela já mostrou que a Previc foi omissa. Auditoria do TCU. A Previc foi omissa.
Existe uma investigação, uma apuração do Ministério Público Federal, que é a Operação Pausari, que coincidentemente foi pedida em 12 de setembro de 2017, apesar de que só foi autorizada em fevereiro de 2018, a Operação Pausari investiga a omissão da Previc. Aí é curioso, tem um acórdão do TCU, tem uma operação do Ministério Público para investigar a omissão da Previc e menos de um mês depois acontece uma intervenção no Postales. Então é muito curioso. Um juiz da 24ª Vara Federal de São Paulo, doutor Gil Victório Neto, um juiz corajoso e bem fundamentado, deu uma decisão numa ação da DICAP e ele diz o seguinte, textualmente na decisão, que a intervenção no Postales foi feita pela Previc com o objetivo de se eximir de uma acusação de omissão. Esse aqui é o grande ponto. O problema é que nós somos 140 mil famílias vivendo hoje na intranquilidade, vivendo hoje no sobressalto, sem saber o que é que vai acontecer, para onde vai, com informações desencontradas, sem transparência. Recentemente, o Postales divulgou uma reprecificação dos ativos, uma rentabilidade negativa no plano BD, que é o plano de benefício definido, mais problemático, de menos 45%, e no Postalprev de menos 11%. E os participantes e as entidades pediram informação para o interventor disse que não pode dar informação porque ainda a auditoria não foi feita. Ora, espera aí, não foi feita a auditoria e já implementou isso na conta dos participantes? Porque já foi cobrado, já foi reduzida a cota do Postalprev. Então isso tem que ser explicado. Cadê esses documentos? Se não foi feita a auditoria, isso não poderia ter sido jogado nas costas dos participantes. É outro ponto também que eu gostaria de ver esclarecido aqui. E volto a dizer que o grande responsável por essa situação do Postales é o governo federal. É ele quem tem que assumir as responsabilidades, seja através da patrocinadora Correios, questão da RTSA, a questão da indicação política dos ex-dirigentes do Postales, da omissão da Previc, a indicação política dos diretores da Previc, que todos são indicados políticos. Então, o governo federal é que tem. E isso, aí, para fechar minha fala, senador, me preocupa muito esse golpe que está sendo urdido contra os fundos de pensão. Contra a Petros, contra a FUNCEF, contra o CD, querem tirar os direitos dos participantes, transferindo o plano BD, os participantes, para um plano CD, que é um CD puro de contribuição definida, em que as pessoas perdem o direito de receber o vitalício, tem uma conta, ele só recebe até quando durar aquele dinheiro, não tem pensão, perde todo. Então, isso é um golpe que está sendo aplicado. Isso me preocupa muito e eu gostaria de propor ao senhor, aqui, à comissão, que averiguasse esse golpe que está sendo imposto e no Postales está sendo tentado implementar na FUNCEF e na Petros. As entidades de participantes da Petros e da FUNCEF estão mobilizadas contra isso e eu gostaria de propor aqui para o senhor que encampasse também esta luta. Muito obrigado a todos. Senhor Luiz